O Pedro, que teve coragem de sair do barco e andar em cima das águas, enquanto os homens ficaram com medo da tempestade. Foi o mesmo Pedro que viveu os maiores milagres, subiu no monte da transfiguração junto com Tiago e João e viu a face de Jesus revestido de glória. E na segunda epístola ele vai falar e vai deixar alguns ensinamentos, principalmente para a igreja crescer no conhecimento para combater falsas doutrinas, porque naquele tempo tinha muito disso. Hoje não tem mais não, né? Tá vendo? Já pegou o mistério ali, para a gente ver como Deus usa os seus escritores inspirados pelo Espírito Santo com problemas pontuais. E esses problemas, meu pastor, parece que eles não mudam nunca. Sabe por quê? Porque o adversário, o diabo, continua usando as mesmas estratégias. E Deus não muda, quem muda somos nós. Pedro vai escrever a segunda epístola, então, agora, com o intuito de fazer com que a igreja cresça no conhecimento, para que ela possa, então, combater falsas doutrinas que estavam sendo alicerçadas dentro da igreja. E olha só como é que Satanás, ele era astuto, e é ainda, tá? A gente não pode menosprezá-lo como tal. A igreja primitiva, ela sofreu muito ataque. A Sandrinha está tendo problema comigo ali, quando fica parada, ela fica com o celular para lá e para cá. Eu vou tentar me controlar, tá? Muito ataque de fora para dentro. Os cristãos, da era primitiva, do primeiro, do segundo século, eram jogados na arena para ser devorados por leão, eram massacrados, eram presos, decapitados, matados à espada. Tudo isso com o intuito de fazer a igreja parar. Parou? Pelo contrário, quanto mais matava, parece que se matasse um apóstolo, saía 2. Se matasse 2, pregaria 4. Jogava aquele monte no Coliseu Romano, coisa horrível. Soltava os leões, eles vinham lá e dilaceravam os crentes, eram comidos vivos, e a igreja só crescia. Aí você quer saber de uma coisa? Isso está dando muito certo, não. Eu atacando de fora para dentro, não está adiantando nada. Vou atacar de dentro para fora agora. Vou entrar dentro das igrejas e começar a disseminar palavras ou doutrinas contrárias ao Evangelho, porque ele é bom nisso. Ele tentou usar a palavra de Deus contra Jesus no deserto. Está escrito assim, 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 mas Jesus rebatia. Porque uma coisa é você conhecer a palavra, outra coisa é ter a revelação das Escrituras através do Espírito Santo. É diferente. Então Pedro vai começar a introduzir isso. E o texto de número 1, que é um esboço da segunda epístola de Pedro, traz algo que é a necessidade de conhecimento, justamente para se combater falsas doutrinas. É o que você está fazendo aqui hoje. Você veio buscar conhecimento para não ser enganado. Você veio buscar conhecimento porque muitos ministrantes, eu já vi pessoas falam: olha só, Jesus desceu no inferno, pregou para os espíritos, eles se converteram e subiram ao céu. Gente, isso é uma heresia que não tem tamanho, tá? Não se prega mais a espíritos. A gente prega para o vivo. Depois que morreu, não tem como pregar mais não. A salvação é agora. Mas eu já vi, se você buscar no YouTube, você vai encontrar pessoas que defendem a ida de Jesus ao Hades, que nem é o inferno, com o intuito de pregar aos espíritos que estavam lá, para que eles se convertessem e subissem ao céu com ele. E isso é uma heresia sem tamanho. Então nós temos que buscar o conhecimento, e Pedro estava nos alertando quanto a isso. E no texto número 1, o segundo parágrafo, eu achei muito interessante o que o comentarista colocou aqui. Eu vou provar para você que a estratégia dele não é de hoje. Olha o que diz o segundo parágrafo, texto número 1, página 100 de bola, 100. Diz assim, muitas vezes, quando tem trabalho demais para fazer, o crente não se apedece da necessidade de separar um tempo para estudar a Bíblia. O que o comentarista está falando aqui, baseado no estudo de Pedro? Que as pessoas se envolvem demais nos seus afazeres terrenos e esquecem de meditar na... mas isso só acontecia antigamente. O pastor está dizendo que eu não vou trabalhar mais, é só estudar a Bíblia. Não bota palavra na minha boca.
Mas eu queria que você abrisse em Êxodo, capítulo 5, verso de número 9, e lesse alguém para mim o que está escrito lá, para você ver como é que Satanás continua sendo persuadido da mesma forma. Êxodo, capítulo 5, verso de número 9. Alguém, por favor. Aumentem a carga de trabalho dessa gente, para que cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Vou explicar. Moisés já tinha sido levantado para poder tirar o povo do Egito. E o povo todo feliz voltou a ouvir a voz de Deus. E começaram a buscar. E começaram a ficar contentes. O que Faraó fez? Quer saber de uma coisa? Põe mais trabalho para eles. Porque quanto mais o povo trabalha, menos busca Deus. Quanto mais você botar esse povo para ficar trabalhando, eu quero ver o tempo que eles vão ter para ir lá, ouvir a ladainha de Moisés, voltar a ler a sua palavra, voltar a buscar esse Deus. Eu estou falando de Êxodo, há milhares de anos atrás. Então Paulo ele começa, nessa introdução aqui, não desmerecendo o nosso trabalho, mas sabendo que nós temos que dosar as nossas coisas e que o nosso conhecimento da palavra ele é fundamental, tá? Pastor, a gente chegou aqui agora, vem se justificar comigo. Pastor, eu estava trabalhando, mas eu cheguei, eu estou aqui, eu vim, pelo menos para pegar essa aula. É isso aí que muitos, pastor, poderiam estar falando assim: trabalhei o dia inteiro, larguei 8 horas, eu ir para a idade, estou cansado, trabalhei o dia inteiro. Quanto mais trabalho, menos você buscar palavras. Você está achando que isso é de hoje? Faraó, que é a tipologia do próprio inimigo, já sacou isso. Mas a gente entende e sabe que a palavra de Deus depois vai dizer que quanto mais o povo era afligia, mais ele crescia. Quanto mais Faraó sentava o chicote, mais o povo de Deus subia. Pensa num povo que estava buscando conhecimento e crescimento. E crescendo. Trabalhava o dia inteiro, pastor, carregando pedra, construindo pirâmide, para baixo, para cima, ainda chegava em casa e não arrumava tempo para fazer filho ainda, porque o povo só crescia. É Deus. É Deus. Então esse esboço na carta de Pedro, ele vai te dar aí o tema: necessidade de conhecimento para combater as falsas doutrinas. E aí você vai ter esses 3 tópicozinhos. A carta de 2 Pedro é pequenininha, tem 3 capítulos só, é rapidinho. O que diz, para você ter a importância do conhecimento, o que o profeta Oséias falou, capítulo 4, versículo de número 6. Alguém lê para mim, eu todo mundo com a Bíblia na mão aí para ajudar, hein? Oséias capítulo 4, verso de número 6. Meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei de teu Deus, também eu te esquecerei dos teus filhos. Gente, é uma passagem muito conhecida que o profeta Oséias já vem falando desde sempre. Gente, vocês estão morrendo porque falta a minha proteção. Gente, vocês estão morrendo porque falta a minha graça. Gente, vocês estão morrendo porque falta fé. Gente, vocês estão padecendo. Não, vocês estão padecendo porque não tem conhecimento. Vocês estão passando porque não buscam conhecimento. Porque conhecimento é algo que você tem que vir. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 18. Olha o que Pedro fala na carta dele, para amarrar lá no Velho Testamento e você entender que as coisas de Deus continuam sempre se juntando, tá? Lê alguém para mim, 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Vou tentar ficar mais na Bíblia, que a gente consegue caminhar um pouco mais rápido, sem fazer esse monte de leitura. Pode ler quem achou. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e para sempre. Amém. Isso aí. Pedro está falando, vocês têm que crescer na graça, mas também no conhecimento. Graça é favor imerecido. Ei, Deus te dá sem você merecer. Conhecimento, você vem buscar. Senta aqui, sai da idade, vem para a escola dominical, vem para o culto de doutrina, lê a Bíblia, lê o livro que você pagou e ainda não fez nem os exercícios ainda.
Conhecimento é você que busca. Graça, estão rindo, né? Acho que eu não sei não, né? Graça é você que busca. Então esse aí é o propósito da segunda carta. Perdão, graça Deus te dá e conhecimento é você que busca. Texto de número 2, então, vai falar de algumas coisas que nós temos que lembrar justamente para buscar esse conhecimento. Eu queria que alguém abrisse para mim em Lucas capítulo 10, verso de número 27 e lesse, para que você possa evitar qualquer tipo de heresia. Lucas capítulo 10, verso de número 27. E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Observa, isso aqui é o momento que um doutor da lei responde para Jesus. Ele resume a lei em duas etapas, né? Aqui vai para Deus e aqui vai para o homem. Mas ele fala: amará o Senhor teu Deus em 4 partes. Repete para mim, Arilândia, por favor. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu Coração, de todo o teu tua alma e de todo o teu tuas forças, e de todo o teu. entendimento. Então você ama Deus, você busca Deus com força, mas na hora de entender Deus ninguém quer, porque ninguém senta para ler a palavra. Eu amo o Senhor meu Deus com toda a minha força. Eu amo o Senhor meu Deus com todo o meu coração. Eu amo o Senhor meu Deus com toda a minha vontade e com todo o teu entendimento, porque está escrito aí também. Agora você vai entender alguma coisa que você não busca estudar? Você vai entender algo que você negligencia o estudo? Porque só entende aquele que busca conhecimento. Não que você vai ser PhD em Deus. Ninguém vai entender Deus na sua plenitude nunca. Mas está falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e também de todo o teu entendimento. Só assim você vai conseguir combater falsas doutrinas, ou como o texto está dizendo aí, heresias. E Pedro está falando, Pedro começa a escrever essa carta, só por curiosidade. Ele já tinha pouco tempo de vida, logo depois que ele vai ser morto. Então parece que Deus vai revelando ele algo para que ele pudesse deixar para a igreja. Olha, eu não vou mais estar aqui com vocês durante muito tempo para ficar ensinando, então eu vou deixar algo escrito. Busca conhecimento. Busca. Aqui no texto está dizendo assim, a necessidade de crescer, não em estatura, mas em entendimento, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então se você sentou aqui e está deixando um pouquinho do teu tempo aqui, você está cumprindo o mandamento de Deus. Amará o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ele vai falar da necessidade de crescer. Por que eu preciso crescer? Em 2 tópicos aí que ele está falando. Primeiro, tornar-nos participantes da natureza divina. Eu só conheço a Deus enquanto eu o busco. Quanto mais eu busco a Deus, mais Ele se revela a mim. E como você está buscando uma fonte inesgotável, quanto mais você busca, mais Ele dá. Quanto mais você busca, mais Ele dá. Quanto mais você busca, mais Ele dá. Isso não tem fim. Segundo tópico que o comentarista traz: livrar-nos da corrupção, que pela concupiscência, essa graça está com 2 S no livro de vocês, página 103. Não é graça de Deus não, tá? Essa graça no mundo é pela concupiscência que se espalha pelo mundo. Pedro está falando, você só vai ficar livre da corrupção e da concupiscência que se espalha no mundo através da palavra. Porque conhecimento, o que o conhecimento vai trazer no teu coração? Fé. Tom falou aqui, você conhece esse versículo de trás para frente, de frente para trás. A fé vem pelo ouvir qualquer coisa, ouvir a palavra. Então Deus está falando, busca conhecimento, que a sua fé aumenta. E com a fé vem a salvação, porque a salvação vem pela graça mediante a fé. E isso não é de vocês, é dom de Deus. Então são coisas que estão intimamente ligadas. Se eu deixo, isso Pedro está falando, um pescador rude, que não sabia sequer escrever direito. Ele não é um doutor igual Paulo,
que escreveu quase a metade do Novo Testamento. Pedro deixou 2 cartas, 1 Pedro e 2 Pedro, mas 2 cartas de suma importância, buscando conhecimento. E aqui no texto de número 3, ele vai falar de 7 ingredientes que você precisa para poder crescer, espiritualmente falando. Eu quero tecer um rápido comentário sobre cada um deles. Está em 2 Pedro, capítulo 1, do 1 ao 15, que diz assim, vou ler o que está escrito aqui na nossa apostila, depois a gente faz um comentário. Por isso mesmo, nós nos reunimos, toda a vossa diligência, e associai a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Está grifadinho aí no livro de vocês. 7. Primeira coisa que ele fala, virtude. O que é isso? O que você entende com virtude? O que é uma pessoa virtuosa? Isso foi uma pergunta, tá? Não vou reprovar ninguém não. A virtude, ela está associada em praticar o bem. Uma pessoa virtuosa é aquela pessoa que pratica ou busca praticar o bem. Então você precisa estar alicerçado a algo que é virtuoso. Crente não deseja praticar o mal, amém? Paulo fala até sobre isso. Ele fala, o bem que eu quero praticar, eu posso até não praticar. Ele fala, o bem que eu quero praticar, que eu planejo praticar, quando vou ver eu não faço. Mas ele é pensado, eu quero. É porque a obra da carne, que muitas vezes aflora dentro de mim, não me permite fazer aquilo que eu sei que eu tenho que fazer. Mas ele não quer fazer o mal. Que crente planeja fazer o bem. Então você é virtuoso. Por isso mesmo. Essa virtude vai te trazer conhecimento. O que é conhecimento? Tudo aquilo que você adquire quando você decide estudar. Tirando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como personagem bíblico, que é Deus, quem foi o homem mais sábio, mais doutor em conhecimento que a Bíblia faz menção? Salomão. Então eu queria que você lesse o que Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 1, verso de número 18, e por favor, não se escandalize com o que você vai ler, e não deixe de buscar conhecimento por isso. Eclesiastes capítulo 1, verso de número 18, que essas coisas têm que ser ditas. Não se escandalize, não deixe de buscar conhecimento por causa disso. Eclesiastes capítulo 1, verso 18. Pois, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Quem entendeu diz amém. Amém. Quem escreveu isso foi um dos homens mais sábios, pois pediu isso a Deus. Ele está falando que o conhecimento traz o que então, irmã? Não fala por gentileza de novo. O sofrimento. Meu Deus. Dizer que o conhecimento traz sofrimento para a minha vida. Não estou falando, não, está na Bíblia. Tá? E acho que está bem claro, não precisa nem de interpretação. Por que o conhecimento traz sofrimento? Porque quando você entende o que está aqui, o que você devia fazer e não faz, você começa a enxergar o mundo de outra forma. Se você não sofrer ou se não se doer por causa disso, essa palavra não está trazendo nada no teu coração, não está servindo de nada. Porque quanto mais eu entendo, eu vi uma frase uma vez, eu não lembro de onde, se não daria o crédito, estava escrito assim, pastor: eu li a Bíblia inteira e achei um monte de erro, todos em mim. Todos em mim. Por quê? Porque à medida que eu vou conhecendo mais a Deus, eu vou vendo que eu não sou nada. E se isso não traz um certo constrangimento dentro do teu coração, desculpa, você não está lendo a palavra de Deus. Ou então o Evangelho não está trazendo nenhum tipo de mudança. Quem conhece vê além. E quando você vê muito mais do que aquilo que está na frente dos seus olhos, quando você olha para o mundo e você enxerga que se as pessoas não se consertarem, o que espera para elas é uma situação
de lago de fogo e enxofre, para o resto da eternidade. Se você não sofrer com isso, sabendo que já tem gente que vai para lá, esse conhecimento não está te servindo para nada. Salomão fala que quanto mais ele tinha conhecimento, pastor, mais ele sofria, porque Deus vai abrindo os olhos dele e ele vai ficando preocupado. Ele vai vendo como que o mundo estava e está até hoje. Conhecimento vai trazer para você, sim, sofrimento, mas não é porque você vai sofrer, não, é porque você vai enxergar as coisas e você vai entender: pois eu tinha que fazer isso, eu não fiz. Isso te traz sofrimento, arrependimento, dor. Eu tinha que estar dessa forma, eu ainda não estou, porque a palavra de Deus diz assim. Então por isso eu tenho que buscar conhecimento todo dia. O conhecimento vai te trazer algo chamado domínio próprio. Está aqui na palavra. O que é domínio próprio? Uma da parte do fruto do Espírito, que às vezes é chamado por temperança, que é a capacidade dada por Deus para você se autocontrolar. Pensa que é fácil? Não. Sempre que eu falo sobre isso, eu remeto ao exemplo de Paulo falando dele mesmo. Olha, eu quero fazer o que é certo, eu planejo fazer o que é certo, mas eu não tenho domínio muitas vezes sobre mim, e eu faço o que é errado, que eu nem planejei fazer. Isso é Paulo que está falando. O homem que subiu ao terceiro céu e falou que viu coisas lá que ele não podia nem escrever. O homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento. Um doutor, poliglota, falando: ei, eu estou falando de mim, o miserável sou eu. Eu que preciso ter domínio próprio. Da onde vem? Do conhecimento, baseado na virtude. Outra coisa, domínio próprio, perseverança. O que é isso? O que é ser uma pessoa perseverante? É aquela frase: sou brasileiro, não desisto. É mais ou menos isso aí, tá? E Jesus deixou isso bem claro, e Deus também. Quando Moisés morreu, Deus chega para Josué: Josué, esforça-te e tenha bom ânimo. É contigo agora. É você que vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. E ele dá duas ordens. Primeiro, esforça-te. E depois ainda fala: tenha bom, ou seja, persevere. Porque você vai se esforçar, você vai tentar, mas nem sempre você vai conseguir. E a primeira coisa que vai entrar no teu coração é o desânimo. Mas não desanima não, Josué. Eu sou contigo. Você não venceu hoje, você vence amanhã. Você não venceu amanhã, você vence depois. O importante é você seguir constante na caminhada, porque uma batalha não é composta só de vitória. Derrotas muitas das vezes acontecem pelo caminho. Assim foi com Israel. Então, falando: Josué, esforça-te e seja perseverante. Não desanima na primeira batalha que você cair, não. Porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Isso é Pedro falando na carta dele. E eu buscando alguns alicerces, inclusive no Antigo Testamento, para você ver que Pedro não está falando nada daquilo que o Espírito Santo já havia revelado há muito tempo. Perseverança, piedade. O que é piedade? Gente, piedade não é se fazer de coitadinho, não. O termo correto, a definição de piedade, você pode olhar no dicionário depois, é afeição pelas coisas de Deus, carinho pelas coisas de Deus. Você é afeiçoado por aquilo que é de Deus. E quando você tem afeição às coisas de Deus, você tem respeito e reverência àquilo que é do Senhor. Depois cadê que eu perdi? Piedade vem a fraternidade. O que é isso? A palavra fraternidade, tá? O termo frater no início, ele vem do latim, significa irmão. Fraternidade, gente, é comunhão entre nós. Tá?
Nós somos fraternos porque pertencemos à mesma família que vai morar no céu. Você acha que você vai conhecer um ao outro quando subir lá? Vamos subir todo mundo para o céu. E vi alguém muito parecido com o pastor Kleber. Eu vou saber que é o pastor Kleber, sim ou não? E o que você acha quando você estiver lá na eternidade? Você vai lembrar das pessoas que conviveram com você aqui? Você acha que não? Tem alguém que pensa diferente? A gente está aqui para discutir isso, é um curso de teologia, a gente tem que tirar essas dúvidas. Não. Eu acho que sim, porque vai ficar a carne, vai passar pelo Espírito, isso vai mudar, não sei, eu sei. Vamos lá, e a gente está aqui para isso, tá? Pode falar, Adriana. Eu acredito que não, só vai se lembrar das coisas ruins daqui. As que nós vamos. Não vai ter. A pergunta é a seguinte, tá? Para ver se eu entendi. Eu subi lá e eu me lembro, estou lá nas bodas do Cordeiro, eu me lembro perfeitamente do pastor Kleber que esteve aqui comigo na terra. Pode falar, Sérgio? Eu acho que não, porque se a gente aceitar Jesus, estar lá no céu com Jesus, nossa família vai estar aqui e a gente vai ficar sofrendo junto. Aí lá vai ter sofrimento. Mas a Bíblia fala que Deus vai desligar nossos pensamentos aqui. Então, Você não vai lembrar, você vai ter outro nome. Deus vai te dar outro nome. Você não vai ser sério, vai ser outro nome. então você repetir. Se for assim, eu vou lembrar da pessoa, minha mãe, meu irmão, uma pessoa que está sofrendo. E Jesus, eu estou sofrendo, está lembrado. O Sérgio falou, é interessante, tá? Mas deixa eu só refazer a pergunta aqui. Eu estou falando de lembrar de quem subiu conosco, não de quem ficou. Eu encontrei o pastor Kleber lá, eu consigo ver que ele é ele. Tá bom? Porque você, o Sérgio falou uma coisa que é fato. Se você vai subir para a eternidade, você não vai lembrar, por exemplo, dá uma conjectura aqui, do seu tio, que de repente não foi salvo em Cristo Jesus, senão lá em cima você vai ficar triste. Então isso não faz sentido. A palavra diz que no céu não tem tristeza, não tem choro. Agora, vamos voltar para a história do rico e do Lázaro, que Jesus contou e não é uma parábola. O rico olhou e viu que era Lázaro. E o rico olhou e viu que era Abraão. Porque as pessoas vão ter e vão se conhecer. Lá você vai me ver lá, porque eu creio que eu estarei lá em nome de Jesus. Falar, pastor, graças a Deus, você subiu também. Amém. Eu vou te dar paz do Senhor lá também. Nós vamos nos conhecer lá. A parábola deixa bem claro que o rico não era o Lázaro ali? Aquele que ficava mendigando? Pai Abraão. Então reconheceu Abraão. Anda, Lázaro, molhar aqui, ó, dedinho, botar aqui na minha língua, porque está muito quente. Nós vamos conhecer uns aos outros lá sim, tá? Agora quem fica, eu acredito aí uma conjectura, que Deus apaga da nossa memória, porque senão nós vamos sofrer. Se você sobe e um parente querido seu não, embora eu profetize que a tua família vai subir contigo em nome de Jesus, mas conjecturando para a aula, isso não pode ficar na nossa lembrança. Amém? Então fraternidade é porque nós somos a mesma família. Aí sim, o que não vai ter, gente, é laços familiares. O pai, mãe, filho, marido, esposa, todos nós pertencemos à mesma família. Lá não vai ter, o pai é meu pai, minha mãe, meu pai, são todos da mesma família. Minha esposa então seria um problema. Imagina o pastor Kleber lá, e aí, vai ficar com qual, pastor? Na hora de subir, aqui foi ou que está contigo agora? Não pode, gente. Não, ele vai ter, o pastor já sobe com problema já. Vai chegar lá, vai encontrar a tia que Deus já levou. E está com essa aqui que vai subir também, e aí como é que faz? Meu Deus. Não, esses laços terrenos, eles terminam aqui, tá? Por que a gente está falando disso mesmo? Ah, tá, por causa de fraternidade. Não entendi para aonde eu fui parar por causa disso, não. Ah, já entendi, porque o texto dele estava falando de fraternidade e termina falando do amor, que é o que une tudo, tá? Só para você entender que fraternidade são laços fraternos que compõem a nossa situação aqui. Então são 7 ingredientes que Pedro deixa aqui para o crescimento cristão, tá? Voltando de novo aqui, ó, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Nós precisamos disso para ter crescimento espiritual. O texto vai destacar cada um desses itens que eu falei, mas eu já expliquei cada um deles. Vamos para o texto de número 4, aonde Pedro então começa relativamente a falar dos falsos mestres,
ou falsos profetas, ou pessoas que disseminam o evangelho de forma errada. Um dos principais falsos profetas foi o próprio Satanás. Você vê que na perseguição que ele fez com Jesus no deserto, ele tenta deturpar a palavra de Deus, ele está falando da Bíblia, tentando fazer com que Jesus tropece. Imagina a cena. Satanás olha para Jesus, 100% homem, mas também 100% Deus. Jejuou 40 dias e 40 noites. Falei, agora que eu pego esse camarada. E ele vai lá e traz 3 tentações para Jesus. E se você fizer, olha como é que a gente precisa estar alicerçado na palavra. E Jesus estava, ele é a própria palavra. Então Satanás tomou 3 tapas na cara, na verdade, ali. Mas você percebe que Satanás ele usa as mesmas artimanhas. Lá em Gênesis capítulo 3, depois eu procuro o verso, vou lembrar aqui agora. Quando ele faz a tentação para a mulher, Eva olha para a árvore e o texto diz assim: a árvore que tinha um fruto saboroso, bela e desejável de dar entendimento. Estou falando um português mais simples para você entender. Quando Eva olhou para a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela viu 3 características. Que o fruto era saboroso, nem experimentou, mas que árvore com fruto desejável, bonita, vistosa, e ainda que dava conhecimento. Até o pastor Tom pregou aqui, falou que ela estava buscando aquilo que ela já tinha. Então você percebe que Satanás ele agiu para botar o pecado no mundo em 3 áreas: a tentação na carne, quando ela quis comer; a tentação quando ela viu e desejou aquilo que ela não podia; e a pior de todas para mim, se é que tem alguma pior, que é chamada soberba. Você querer aquilo que Deus falou que você não ganha, ou querer ser mais do que aquilo que Deus falou que você é. Eu vou comer, vou ter conhecimento e vou ser igual a Deus. Quando Jesus está no deserto, Satanás usa as mesmas artimanhas. Jesus estava com fome, jejuou 40 dias e 40 noites. Transforma essa pedra em pão. Olha a tentação da carne. Aí Jesus fala: não, nem só de pão vive o homem, mas de todo o conhecimento. Olha o conhecimento aí, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Aquilo que o homem não venceu no paraíso, Jesus venceu no deserto. E a primeira tentação cai por terra. Caiu por causa do conhecimento. O que Pedro está chamando a atenção aqui na carta dele. Acha que Satanás desistiu? Não. Pegou ele, pastor, levou para o pináculo do templo. Não levou para o monte primeiro. Olha para o mundo. Te dou tudo isso daqui, se prostrares em mim. Jesus vai para o conhecimento de novo. Está escrito: somente o Senhor teu Deus adorará, somente a Ele prestará sua adoração, teu culto. E aqui um parênteses rapidinho: quem fez o mundo? Foi o diabo? Quem fez o mundo foi? Então, o mundo é de... Como é que o diabo dá uma coisa que não é dele? Como é que ele chega e oferece para Jesus o mundo inteiro, se não foi ele que fez e não é dele? E Jesus não questionou, que ele podia ter chegado com Satanás e dizer: olha, como assim? Como você oferece uma coisa que é sua? Mas não, porque Deus fez o mundo inteiro, mas deu para mim, para você, e nós entregamos de bandeja para Satanás. O mundo jaz no maligno. Jesus não podia questionar a autoridade que o diabo tinha para oferecer, porque Deus fez o mundo, entregou para o homem, o mundo entregou para o diabo, através do pecado. Agora eu vou conjecturar. Eu imagino Jesus pensando:
eu vou pegar de volta o que meu pai criou, mas não é por esse caminho que você está pensando, não. 2-0 para Jesus, através da palavra, conhecimento, combatendo o falso profeta. E esse falso profeta era qualquer um, não, era o próprio capiroto. Terceira fase, pega Jesus, bota no alto do templo, no pináculo, fala: você é filho de Deus mesmo? Pula daí então, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Não usa a palavra ainda, para que não tropece em pedras nenhuma. Exatamente, nascido Salmo 91. Ele fala: não, também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus em vão. Tentou na carne, mandando Jesus transformar pedra em pão, perdeu. Tentou na vista, mostrando para Jesus todos os mundos, no caso o mundo inteiro, perdeu. Agora queria fazer Jesus ser soberbo, sendo que a própria Bíblia diz que mesmo sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus, se fez servo, homem de dores e morreu morte de cruz. 3-0 para Jesus, porque ele usou a conhecimento, combatendo um falso profeta. Se você for olhar, Satanás não ofereceu nada demais. Pediu para Jesus comer, ele estava com fome, quis devolver o mundo para ele, e depois só pediu uma prova: pula daqui, você é filho de Deus, quando você pular o anjo. Mas Jesus combateu o falso profeta, que é o que o texto 4 vai fazer. Como que ele combateu o falso profeta? Conhecimento da palavra. Você só vai combater falsas doutrinas conhecendo a palavra. Aqui, Pedro vai falar que o falso profeta ou o falso mestre, você vê ou reconhece ele no estudo, mas também através dos métodos que ele utiliza, que normalmente são métodos clandestinos, são métodos que não estão de acordo com a palavra de Deus. A sua mensagem, ainda que esteja de alguma forma apoiada em um ou outro versículo, ele ataca a natureza divina de Cristo. Quando Jesus já mandou Jesus pular dali, citando a palavra, ele estava atacando a natureza de Deus. Quer dizer que, vou dar uma conjectura para o dia de hoje: eu sou servo do Senhor, salvo, tenho meu nome escrito no livro da vida, vou atravessar o sinal aberto de olho fechado, porque o anjo vai segurar o carro. Vai? É a mesma coisa. Pula daqui que o anjo segura Jesus. Não. Olha o método. Mas está na palavra. Mas pastor, está escrito aqui, que o anjo não me deixa tropeçar numa pedra, vai lá, atravessa a rua com o sinal aberto e de olho fechado ainda. Se Deus tiver muita misericórdia de você, pode ser, ele é soberano, ele faz o que ele quiser, mas eu não arrisco. Se você quiser arriscar, depois você me conta o que aconteceu, ou então a gente se encontra no céu e você me fala o que houve depois. Pode falar. Uma frase que eu sempre ouvi e eu repito todas as vezes quando alguém quer falar um texto, quer pegar a Bíblia sem um contexto, quer pegar o texto sem contexto. O texto sem contexto é pretexto para eles. Eu já ouvi muito esse trem assim. Não, tem que ver todo o contexto do texto. Pode ir pegando um texto e fazendo. Ele vai falar aqui que a Bíblia ela não é dada a interpretações particulares. O que você tem é revelação do Espírito dentro de alguns textos. Você tem que entender o que está passando. Você tem que entender o que é o contexto da história e o que nós estamos fazendo aqui. Porque muitas das vezes você... Vou dar um exemplo muito claro, que é muito comum aqui. Quando você lê lá em Ageu, que ele diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A aplicação desse contexto no mundo espiritual o que você está passando agora não se compara ao que você vai passar dele. E não está errado. Não está. Espiritualmente falando, quando você fala, eu declaro que a glória da segunda casa, ou seja, o que está por vir, é maior do que essa.
Mas se você olhar o contexto histórico, ele está falando que o templo de Salomão foi destruído e não se compara ao que há de ser construído posteriormente, porque o povo estava voltando do cativeiro babilônico, sem um tostão furado no bolso, porque passou 70 anos como escravo, e tinha que construir um templo. E aí o povo está, da onde? Aí Deus fala, meu é o ouro, minha é a prata. Vocês estão preocupados com o quê? A glória da segunda casa vai ser maior que a da primeira. Mas o contexto é esse. A aplicabilidade que o Espírito traz é outra coisa. Tá? Mas o que o falso profeta faz, o que o diabo fez é usar algo que está escrito para aferir a soberania de Deus. E isso a Bíblia não permite. Amém? Então ele vai falar de falsos profetas aí no texto 5 também. Como meu tempo está acabando, eu queria falar do texto de número 6, que fala de um dia muito especial, o dia do Senhor. Pastor, o dia do Senhor é todos os dias. Toda vez que você ouvir a Bíblia falando dia do Senhor, dia maiúsculo, Senhor maiúsculo, está falando dos últimos tempos. Está falando da volta de Jesus. E Pedro termina essa carta justamente falando sobre isso. Eu vou até para a Bíblia, para poder fazer a leitura do que está escrito, para você poder entender. A gente finaliza aqui a carta de 2 Pedro. Abre para você acompanhar comigo, capítulo 3 de 2 Pedro. O que está escrito lá? Vai falar assim, é um capítulo só, vou fazer uma leitura rápida, a gente termina. Esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambas as quais desperto vossas puras mentes por meio de recordações, para que vos lembrei das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas e do nosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador, sabendo disto, primeiro, que virão nos últimos dias escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiam, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação, e nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra permanece fora da água e dentro da água, pelos quais as coisas do mundo que existia pareceu coberto das águas, mas o céu e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito à sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, o qual os céus passarão um grande estrondo, os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Visto que todas essas coisas se dissolverão, que pessoas devereis ser em toda a santa maneira de viver e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, quando os céus em fogo hão de ser dissolvidos os elementos, ao calor intenso derreterão. Ele vai continuar falando das coisas que vão acontecer. Vamos ganhar tempo aqui. Pedro termina a carta falando de algo que a gente vive até os dias de hoje. 7 minutos eu encerro. Nos últimos dias apareceriam escarnecedores, pessoas que não têm temor com a palavra de Deus. Quem já viu isso acontecendo hoje? O diabo arrastando Jesus em pleno carnaval,
é um escárnio para a igreja. Um programa, fazer um filme onde Jesus é homossexual, é um escárnio para nós. Pedro está falando que isso ia acontecer nos últimos dias. Eu estou falando de alguns exemplos. Se você buscar na internet, a pessoa podia até não crer em Jesus, mas ela tinha um certo respeito com a sua religião. Isso acabou. Hoje, eles falam do nosso Deus e mostram uma imagem dele sem o menor temor. E Pedro está falando que isso aconteceria nos últimos dias. E não falta exemplo para isso tudo. E nesses últimos dias, as pessoas iam falar assim: cadê a promessa desse Deus seu que volta? Desde que o mundo é mundo, está tudo do jeito que está. Desde que os meus pais dormiram, o céu é céu, a terra é terra, e nada aconteceu. Quem crê na volta de Jesus diz amém. Amém. Agora eu vou melhorar a pergunta: quem crê na volta de Jesus hoje diz amém. Amém. Eu diminuí o amém, tá vendo? Diminuiu o amém. Porque isso está dentro da igreja. A igreja acredita que Jesus volta, mas não acredita que está vivendo os últimos dias. Pode voltar agora, hoje. Mais para frente um pouquinho, quando a gente entrar um pouco mais nas questões escatológicas, quem conversa e a gente troca alguma ideia sabe que eu gosto muito dessa área. Nós vamos ver que praticamente o mundo está pronto para receber Jesus. Hoje não temos tempo para poder falar sobre tudo isso. Pedro está falando disso há 2000 e tantos anos atrás. Que nos últimos dias as pessoas não acreditariam que Jesus ia voltar mais. E ele está falando para a igreja: não, eu creio que Jesus vai voltar daqui uns 100, 200, 1000 anos, 4000 anos. E para voltar hoje, já parou para pensar nisso? Pedro está falando. E a volta dele vai ser assim, ó, com um ladrão. Peraí, está chamando Jesus de ladrão? Como um, não sendo um. Fazendo um exemplo. Quem está esperando um ladrão chegar em casa? Ninguém, né? É o que ia acontecer. Vai vir quando você menos espera. Porque ninguém espera um ladrão entrar na tua casa. Porque se esperasse, ele não entraria. Você deixaria lá tudo certinho, tudo fechadinho, tudo. Ninguém espera o ladrão. Nós estamos vivendo os últimos dias e eu não poderia fechar essa mensagem de Pedro, falando que nós vivemos o que Pedro está fechando aqui. Hoje você chega dentro da igreja, não estou falando do mundo lá não. Você crê que Jesus vai voltar? Creio. Quer que volta essa semana? Mas eu tenho tanta coisa para fazer ainda. É essa semana mesmo? Deixa eu falar uma coisa: não tem promessa que a igreja mais espera do que essa. Se você está esperando, pastor, eu estou esperando me formar, quem não é formado e está estudando, crescer no meu trabalho, olha, Deus tem tudo isso para você, mas nada se compara à volta dele. Nada se compara à promessa que ele fez, e é uma das promessas, a única, que não depende de mim e de você. Tem um monte de promessa aqui que Deus fala: se me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Se creres, serás abençoado. Essa aqui não, ele falou: eu vou voltar. Você crendo ou não, você esperando ou não, você estando pronto ou não, eu vou voltar. Por isso não depende de você, é uma promessa. Você esteja preparado ou não. Eu costumo dizer que a gente tem que viver todos os dias como Jesus fosse voltar hoje. Por isso que nós, pelo menos a linha teológica que a maioria das igrejas segue, não vou entrar no mérito hoje, mas só para vocês entenderem, e que nós acreditamos, é que a igreja não passa pela tribulação final. Nós subiremos antes, que Jesus deixou claro lá em Apocalipse, no capítulo 3, quando escreve para a carta de Laodiceia: porque guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora, não na hora, da hora da grande tribulação que há de vir sobre a face da terra. Esse dia pode estar chegando. Eu não vou perguntar a cada um, tome por si e vá com esse pensamento: estamos prontos? Porque pode ser hoje, pode ser agora.
Eu posso terminar aqui, o pastor vai fazer a oração final, e na hora de nós sairmos da igreja ali, você de repente escuta um som de uma trombeta. Quando você piscar o olho, você não está aqui mais, você está nas nuvens. O pior é se você perceber que alguns foram e nós ficamos para trás. Vivemos os últimos tempos. O ano de 2020 foi diferente, só não enxerga quem não quer ver. O ano de 2020 foi diferente. A pandemia ela não veio única e exclusivamente para trazer doença e levar alguns. Ela é a estrada que está sendo pavimentada para a chegada do anticristo. Porque o mundo está entrando em um total colapso econômico. E não demora. Vai levantar-se o Salvador da pátria, que vai resolver tudo isso. Ouça o que o Espírito diz à igreja, fala a palavra do Senhor. Pedro estava falando sobre os últimos dias. Que nos últimos dias, ninguém ia se importar em fazer um desfile de um diabo arrastando Jesus pelo São Bom ali. Aí eu te pergunto, cadê o carnaval? 2 anos sem. O tal do Portas do Fundo, né? Que fez o vídeo lá com Jesus. A igreja não tem que se preocupar com isso. A palavra de Deus diz que nem a porta do inferno prevalece com a igreja. Vamos perguntar com a porta do fundo? Então, eu não estou nem aí com a porta do fundo. Mas são escárnios. Nem a porta do inferno se prevalece contra a igreja, ainda mais a porta do fundo. Mas somos os últimos dias e podemos ser, sim, a geração do arrebatamento. Eu queria terminar com essa singelo alerta que Pedro fez há milhares de anos atrás. Quem sabe é você que vai viver isso hoje. Meu pastor, vem cá fazer essa oração final. E eu agradeço a nossa aula de hoje.